Olá, meu nome é Raíssa e o título do meu projeto de iniciação científica é o estudo da flotação de uma gota utilizando o método de level 7. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Taiguara Filomeno de Oliveira, com a colaboração do Rodrigo Figueiredo Abdu. Bom, nosso trabalho busca investigar um fenômeno que ocorre em emulsões devido a uma diferença de massa específica entre os fluidos. E esse efeito a gente denomina de efeito Creme e ele está presente em várias aplicações industriais. E aqui eu trouxe, por exemplo, a maionese, que é basicamente uma mistura de água, óleo e gema de ovo, que atua como agente emulsificante. A gente pode perceber que sem o agente emulsificante, quando a gente mistura, quando a gente agita essa emulsão, a gente percebe que depois de um determinado tempo a gente verifica que as gotículas de óleo elas tendem a flotar no recipiente, né? E esse fenômeno de ascensão dessas gotículas a gente denomina creaming. Bom, Então, basicamente, o objetivo do trabalho é investigar esse efeito Creme e também a influência de parâmetros adimensionais. E eu trouxe a representação do problema, que aqui a gente tem basicamente uma simulação de uma gota numa cavidade com paredes paradas, na qual a gota tem uma massa específica diferente da do fluido base, e esse gama aqui é a representação da interface, né? Que é aqui que ocorre a descontinuidade, que é causada devido à diferença de propriedades entre os fluidos. Bom, a gente tem que assumir algumas hipóteses, que ambos os fluidos são newtonianos e incompressíveis, e que a análise do problema é feita fora da escala da gota. Bom, e a gente define a interface por meio de um método level 7, na qual assume uma função level 7, que é uma função distância sinalizada, né? A gente assume que essa level 7 tem valor 0 na interface, valores positivos fora, valores negativos dentro da gota. E para a gente evoluir essa interface temporalmente e conservar esses valores, a gente utiliza para isso, né, uma lei de conservação. E aqui estão as equações governantes do problema, que é as equações de Navier-Stokes acrescidas dos termos que computam as tensões interfaciais. Esse delta de Dirac, ele atua como suavizador da descontinuidade na interface. Esse daqui computa, né, o campo gravitacional. Essas duas equações aqui, elas advêm do método de level 7. A primeira para evoluir a level 7 e a segunda para reinicializar. E essa reinicialização é necessária porque essa equação aqui é muito dissipativa, então a gente tem muita perda de área. Então, para conservar isso, para a gente obter menos erro numérico, né, a gente utiliza uma reinicialização que acontece fora um tempo diferente do tempo do escoamento. E também surgem alguns parâmetros adimensionais, como o número de Reynolds, o número de capilaridade, que relaciona as tensões cisalhantes do escoamento com a tensão interfacial. Aqui é o número de Freud, que relaciona o campo gravitacional. Bom, e para simular numericamente esse problema, a gente utiliza o Upwind, né, porque a gente tem alguns termos convectivos nas equações. E o Crank-Nielsen, ele é uma discretização temporal de segunda ordem, que a gente utiliza no método de projeção. O N é uma discretização espacial de segunda ordem, que a gente utiliza aqui nos termos da equação de Navier-Stokes. E, porém, surge um problema no método de projeção, porque a gente está variando a densidade do problema, né? Então, porque a gente não consegue tirar o Laplaciano da pressão. Então, para isso, a gente utiliza uma equação desenvolvida por Dodge e Ferrante, e a gente consegue calcular essa Laplaciano da pressão. Bom, na equação de evolução do level 7 e realização, a gente utiliza um Eno, que é uma discretização espacial de quinta ordem. A gente utiliza o TVD Range-Gould de terceira ordem para evoluir temporalmente essas duas equações. Bom, aqui como resultado a gente verificou a influência da massa específica, né, da razão da massa específica no problema. A gente verificou para valores menores, a gente verifica que a gota ela sobe mais rapidamente, né? E ela tende a inverter a sua cobertura de forma mais rápida também, justamente porque ela sofre menos influência das forças inerciais. A gente verifica que para valores maiores de razão de massa específica, a gente verifica que há uma desaceleração no problema. Bom, a influência de CA, a gente verifica que maiores números de capilaridade, a gente tem uma maior deformação, como era esperado. Aqui, número de Fudge, a gente verifica menos influência dos efeitos gravitacionais, né? Bom, com isso, com as pesquisas, a gente foi possível verificar a flotação da gota numa cavidade, variando alguns parâmetros adimensionais. Obrigada pela atenção.